Bom, vamos começar. Sou Marcos Botelho, sou a pessoa que idealizou a Glocal. Eu chamei alguns amigos, isso aí em 2011. A Glocal, ela surgiu com uma inquietação no meu coração com a cidade que eu queria levar Jesus de uma forma artística para alcançar as pessoas, principalmente os meus amigos, que não iam em igreja. O que eu vou contar aqui vai ser erros e acertos que a gente fez na caminhada, por que surgiu a Glocal. O meu sonho de adolescência era ter um lugar que não fosse na igreja, então que a gente ocupasse algum lugar público aonde se tivesse discussões sobre a cultura, sobre coisas bacanas, mas que também fizesse pontes, conexões com Jesus Cristo, com a fé verdadeira em Jesus, de uma forma não religiosa, não aqui na religião verdadeira, como diz Tiago, mas aqui eu estou falando daquela religiosidade, né, ácida, né, esse conceito que surgiu mais ultimamente, esse conceito de religiosidade. Então, quando a gente conseguiu o teatro, através de praticamente uma história que era um milagre, né, a gente conseguiu e a gente baseou o nosso contato, depois de um tempo, em cima de 3 eixos, que era a gente conseguiu ver que nosso diálogo com a cultura da Glocal tem 3 eixos. Os 3 eixos são o seguinte: o primeiro eixo é a arte, a cultura. Então, tudo que acontece na Glocal tem que ter a ver com arte e cultura. Então, a gente tenta, como é um diálogo e não um monólogo, porque o que geralmente a gente percebe? Que eu, pelo menos, percebo, não posso estar até errado, vocês podem me falar. As pessoas, na igreja, pastores, eu mesmo já fiz isso, a gente vai falar que vai fazer um diálogo, mas o pastor, ele fala da cultura e já responde. Então é um negócio meio monólogo, é um monólogo, não é um diálogo. Então, eu vou falar sobre o relativismo. Aí eu falo o que é o relativismo. Aí eu dou a resposta bíblica do relativismo. E aí eu respondo o que é o relativismo. Aí ficou o relativismo, e aí não teve diálogo. Então, assim, não teve alguém que falou de lá, eu vou falar sobre o marxismo. Aí vamos supor que eu sou contra o marxismo. Aí eu falo, então, o marxismo é não sei o quê, não sei o quê. Aí eu estou fazendo uma defesa da fé, que é justa, mas eu não estou fazendo um diálogo, eu não estou trazendo uma conversa. E é interessante que assuntos um pouco mais delicados, assuntos que não necessariamente esse que eu falei, mas assuntos mais delicados, quando você tem a presença do outro que pensa diferente, você vai falar com mais amor, mais cuidado, você vai ouvir opiniões que você não estudou em livros, porque a pessoa vai argumentar. Então, a gente queria estar num lugar sem ser religioso para trazer o outro ponto de vista. Então, quando a gente tem esse eixo chamado arte, a gente começou a convidar bandas, independente se eram confessionais ou não. Como a gente tinha bastante contato com pessoas confessionais, as pessoas também vinham gente tocar que eram cristãs, mas a gente não toca na Glocal necessariamente músicas, não é, olha, com certeza a gente não toca música de louvor, porque não é um culto a Glocal, tá? Agora, quando eu falo não é um culto, daí alguém sempre fala, mas tudo é um culto a Deus. Então, tudo é um culto a Deus, tudo é um culto a Deus. Essa live é um culto a Deus. Isso teologicamente está correto. Quando eu falo que não é um culto, não é o culto que está todo mundo acostumado de domingo. Então, não é uma coisa que a gente está falando para Deus. Então, a gente vai lá cantar música popular brasileira, e ele chega e já começa, não tem um ponto de encontro. Então, alguém que está visitando, alguém que está chegando, ele senta e ele vai ouvir música que ele já está acostumado a ouvir, e que talvez não está tão acostumado a ouvir, porque a rádio só está tocando essas músicas horríveis, a gente puxa uma música popular brasileira de qualidade, e o Paulo faz isso muito bem, que é o que eu chamo de cacique, né? Você tem que ter um coringa, alguém que seja bom na sua equipe, que saiba chamar gente boa, e também, quando não conseguir chamar gente boa, saiba tocar. Então, na parte artística, a gente tem o BAC, que é uma escola de teatro,
e eles chamam vários atores de fora e de dentro. Então, a gente, quando vai ter cenas, a gente tem cenas com atores e estudantes de teatro. Muitos pintores, então os poetas, e aí por aí vai. Então, a gente sempre tem várias... Na parte artística é muito rico lá. E eu, por exemplo, eu fico encantado, eu cresci muito vendo essa turma fazendo a sua arte, como eles faziam. E o segundo eixo que a gente tem é o eixo que eu digo que é o eixo social. Então, faz 5 anos que a Glocal tem, 4 a 5 anos que a Glocal tem o recado social. O que é o recado social? A gente começou a chamar as ONGs que queriam dar recados lá na frente do palco. Como tinha 100, 150 pessoas por encontro, toda terça-feira a gente tinha, eles iam lá dar 5 minutos de recado, eles falavam que é a causa, por que a pessoa que estava dando recado se envolveu e o que eles precisavam. Eram as 3 perguntas que eles respondiam. A gente filmava e a gente patrocinava depois. Isso mobilizava muita gente para a ONG. Nosso primeiro encontro com ONGs e coletivos, a gente teve 19 ONGs que foram lá falando interessadas em participar, e entrar no palco e falar. Então a gente começou a programar uma de cada vez. Dessas 19, 8 eram confessionais, as outras não eram confessionais, mas elas já tinham ouvido falar da Glocal. Então já era um jeito da gente fazer esse diálogo, fazendo, e tinha de tudo, tinha organização que cuidava de animais, de doação de medula, ajudando o pobre, migração, tinha de tudo. E a gente lá dava um espaço, e aí a gente falava, gente, vão ajudar durante a semana, ou vão fazer um trabalho voluntário. E foi muito legal, 1, 2 anos, só que a gente começou a perceber que a gente mandava os voluntários, e às vezes as ONGs não conseguiam trabalhar com os voluntários, porque os voluntários, às vezes eles estavam qualificados, a gente mandava gente que queria fazer coisas a mais, às vezes a gente mandava um publicitário que queria fazer um site, e os caras não estavam nem preparados, não tinha nem tirado foto para poder fazer o site, e a gente mandava os caras, então assim, as ONGs não estavam preparadas para receber os voluntários que a gente estava mandando. E aí foi quando a gente falou, cara, a gente tem que capacitar as ONGs, porque não adianta a gente só mandar pessoas para as ONGs, porque elas não estão conseguindo absorver esses voluntários. Foi quando a gente desenvolveu a aceleradora, né, que já está no 3º ciclo. Então a gente começou a fazer a aceleradora, e eu sempre falo, né, a gente é a primeira aceleradora social, né, porque as aceleradoras sociais, todas elas têm um custo, e as pessoas têm que pagar caro, e isso é justo, tá normal. A nossa dá bolsa, porque a gente sabe que quem trabalha na área social não tem dinheiro para nada. Então a gente é a primeira aceleradora social. E a nossa aceleradora, o ano passado, essa última aceleração, tinha uma instituição que estava fazendo a nossa e de um banco famoso, né? Uma aceleração caríssima, né? E a pessoa falou, não, estou fazendo simultâneo, mas a de vocês está com mais qualidade do que a deles. Eu fiquei muito feliz, foi um testemunho que eu ouvi, né? Mas, assim, a gente tem lutado muito para estar com muita qualidade e tem feito, assim, um trabalho bem legal. E o último eixo é a fé. Então, no final, a gente sempre encurta a distância. Então, qual que é o mote da Glocal? É encurtar a distância da pessoa no seu contexto cultural à pessoa de Jesus Cristo. Deixa eu falar como funciona um encontro da Glocal geralmente. É 1h15, a pessoa entra, a gente começa o esquenta 5 minutos antes. O que é o esquenta? O esquenta são recados, né? Gente tentando fazer o público falar, provocando o público, alguém que assim, antes das cortinas abrirem, alguém vai provocando, alguém vai chamando atenção, alguém vai tirando coisas do público e começou umas 3, 4 músicas, vai mudando pessoas da banda, se tem banda convidada, apresenta a banda, aí vem poesias, aí vem recado social, aí vem mais banda, aí daqui a pouco entra a voz do especialista. O que é o especialista? Geralmente, se a gente está falando de um tema,
Por exemplo, foi Harry Potter. Eu não entendo nada de Harry Potter. Aí eu recebi uma semana antes, ou 4 dias antes, o que o especialista de Harry Potter, O Senhor dos Anéis, ou Alan Poe, Em Cima do Corvo, ou sobre moda, que a gente já fez, moda oriental, sobre arquitetura, a gente fez uma série sobre os arquitetos se juntaram para fazer uma série lá, fizeram sobre a praça, a rua e a casa. Teve série de tudo lá, cara. Os caras são tudo doidos. Tem de quadros, então teve de Da Vinci, sei lá o que mais. Então eles se juntam, os especialistas, e eles me dão um cronograma de uma página, o que eles vão falar. E essa é a hora que o especialista fala. O especialista não precisa ser crente, não precisa ser nada. Aliás, se não for, é até melhor, porque aí o diálogo acontece. Quando a gente foi falar sobre evolucionismo, né? A gente leva gente da faculdade, geralmente vai muito professor de faculdade. Vai falar de Frida Kahlo, foi uma pessoa da área. A gente vai falar do que for, a pessoa é da área que vai falar, e é conhecedora, e ela mandou um brief. E aí depois vai ter uma cena no meio, teatral, se for da arte, de uma área, de alguma coisa, e depois alguém que chama, que a gente fala que vai aterrissar com o mesmo tempo do especialista, vai aterrissar o que foi falado. E aí, como é que é isso? Daqui a pouco eu explico para vocês. Aí a gente vai pegar um gancho que foi dado do assunto, e pode ser qualquer assunto, a gente vai pegar um fio e vai trazer esse fio na justiça redentora de Jesus, e da justiça redentora de Jesus a gente revela o Cristo. É isso que a gente faz. Não faz apelo, não manda levantar a mão, não vem aqui para depois. É engraçado porque a gente tinha gente que nos patrocinava, a igreja, e às vezes eles pedia relatório, porque tá certo, e eles perguntavam quantas pessoas se converteram, a gente não sabe, tem a mínima ideia, a gente faz isso aí há 8 anos, a gente não porque o nosso, agora vai vir alguns conceitos teológicos, ok, galera? O nosso evangelismo não é evangelismo do jeito tradicional. O nosso evangelismo, e o que nós vamos propor no curso que a gente fez online, que está sendo bem elogiado por todos que fizeram, pela crítica, né? O nosso evangelismo chama pré-evangelismo. Francis Schaeffer vai falar isso. Porque antes, você lembra daquele desenho que tinha, que era assim, o perdido, aí tinha um abismo, aí você tinha do outro lado o céu, aí alguém deitava uma cruz e o perdido passava por cima da cruz até o céu. Você lembra dessa figurinha que todo mundo aprendeu na escola dominical? Exatamente. E aí, Francis Schaeffer vai falar que a gente já agora tem 2 abismos, a gente não tem mais um abismo. Como a gente vive numa era pós-cristã, as pessoas acham que conhecem o evangelho. Então, a gente praticamente tem que desconstruir a imagem religiosa e desconstruir a pessoa, porque ela acha que ela sabe de Deus, então a gente desconstrói e aproxima Jesus dela, para depois apresentar o evangelho e fazer a aproximação. Então, o que a Glocal faz é aproximar Jesus das pessoas. Lógico, se as pessoas se converterem, ainda melhor ainda. Mas o que a gente faz é encurtar a distância. Então, a gente quer pegar aquela pessoa que fala assim, eu ouvi isso várias vezes, e eu adoro, eu louvo a Deus quando eu ouço isso. Pessoas que chegam para mim e falam assim, Marcos, eu pensava que eu nunca ia pisar numa igreja. Eu jurava para mim mesmo, eu odeio crente, e eu tô aqui. E assim, aqui não era na Glocal, aqui era na igreja que eu frequento. E foi por causa da Glocal, entrando na Glocal, porque as pessoas vão na Glocal, às vezes vão para mim, às vezes vão para outros, a gente vai para tudo quanto é lugar.
Mas por quê? Porque a gente não foi agressivo, a gente, na verdade, quer só com o encontro da Glocal colocar a pulga atrás da orelha do agnóstico, do ateu, do descrente, do que está com raiva do crente. É isso que a gente vai fazer. Então, essa é a proposta. Essa é a proposta, ok? Alguém já perguntou assim, como funciona o discipulado aqui? Eu não vou responder agora, mas não funciona. Nosso trabalho não é de discipulado, nós não somos igreja, nós somos um projeto evangelístico. Precisamos ter igreja por trás da gente. Se não tiver igreja por trás da gente, não funciona. Não adianta, precisa ter igrejas por trás. A gente está lá na frente do campo de batalha, apresentando o evangelho, conversando com quem as pessoas não estão conversando. O público da Glocal são 5, depois de muita pesquisa. Vamos lá. Primeiro público da Glocal, crente curioso. Tem muito crente. Chega a ser 60% é crente curioso. E esse não tem como tirar. Eu, no começo, até falava, não vem, você que é crente, você que tenta em igreja, mas é legal, até é bacana, os caras gostam de ir lá, e é bacana, tem que ir mesmo. Agora, hoje eu já entendo. A segundo público, líder. Então, tem muito líder. Tem líder que vai lá para espionar, para criticar, líder que vai para copiar, líder que vai para porque quer ir, tem líder, tá? Cristão, líder crente. Aí os outros 3 é o público que mais me interessa. Aí esse público aqui é o espírita, esse público é o homossexual, e esse público aqui é o militante de esquerda, né? E às vezes eles estão 3 em 1, né? Ele é espírita, homoafetivo e militante de esquerda. E esse é o nosso público, é interessante. Foi esse público que Jesus trouxe para a gente em São Paulo. Talvez em outros lugares seja um pouco diferente. Mas em São Paulo é esse o público que a Igreja de Jesus não tem alcançado e a gente está alcançando um pouquinho. Também no que dá, no que Jesus tem trazido para a gente. A gente tem feito, ok? Bússola Cultural do Don Richardson. Muito tempo atrás, no seminário, acho que quem gosta de missões leu isso. Eu li um livro chamado Totem da Paz. Vocês lembram do Totem da Paz? Não sei se você pode até colocar se você leu isso. Don Richardson, ele já esteve no Brasil algumas vezes, eu já o encontrei na CEPAL. Ele escreveu o Totem da Paz, é o mais forte dele, e depois o Fator Melquisedeque, um desses 2 livros, você já deve ter tido algum contato. Ele é um ótimo missiólogo. O Totem da Paz, ele vai falar sobre umas tribos, ele ia em tribos que nunca teve contato nenhum com o evangelho, e especificamente essa tribo aí, eu não lembro onde era, ela valorizava a traição, então era difícil pregar o evangelho com a traição. Mas aí ele vai contar como ele encontrou um gancho que estava lá sobre a justiça de Deus. Então ele tem uma tese baseada em Romanos, que é o seguinte: em todas as culturas, de todas as tribos, independente se teve contato com a fé cristã, o Ocidente, existe uma bússola cultural. O que é? Todas as culturas existe uma bússola apontada para a justiça substitutiva de Deus na cruz. É isso. Então, se você olhar bem uma cultura brasileira, qualquer cultura indígena, você vai ver que dentro da história, da tradição dela, dos usos e costumes, na tradição oral, lá dentro existe uma história parecida ou que já está dando gancho com a história que eles são pecadores e que estão esperando o Messias, alguém para substituir eles, o pecado que eles cometeram, pelo pecado para que alguém possa pagar esse preço e ser substituído. É interessante isso, a justiça substitutiva. É lógico que eu estou explicando de forma abrupta, né? O livro é grande para você poder ler e fazer. E essa bússola cultural é o cerne do conceito que a gente tem na Glocal.
Por isso que a gente não tem medo, a gente adora de falar de qualquer assunto. Porque qualquer assunto existe uma bússola cultural que vai apontar para Jesus. E se você fizer o trabalho bem feito, você vai cavucar e vai aparecer Jesus de forma excelente lá dentro. Mas a gente já fez todos os trabalhos da cultura pop, desde dança, desde dos filósofos, de Deus morreu de Nietzsche, a gente vai para todos os da filosofia, de guerras e tudo mais, a gente consegue enxergar essa bússola cultural e a gente faz o gancho. Às vezes a gente faz de forma excelente, às vezes a gente faz de forma capenga, por falta de sei lá, de esmero, de revelação, de luminosidade ali, ser iluminado, mas sempre tem. A gente acredita nisso, no que Romanos fala, que Deus não deixou ninguém sem seu testemunho, né? O Tim Keller, que é um cara que vai fazer uma nova narrativa, que ele vai, na verdade, ele está relendo Lutero, e ele vai fazer uma leitura cristocêntrica excepcional, que eu, no final, eu dou aula há 15 anos no seminário sobre hermenêutica cristocêntrica, e aí eu separo 5 módulos, 5 aulas para falar sobre como garantir que você está pregando Jesus. Isso é uma coisa que é fundamental, como a gente tira Jesus. E na Glocal é algo que a gente tenta sempre pregar a graça de Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum as pessoas acharem que estão pregando o Evangelho de Jesus, mas não estão pregando Jesus. Às vezes eles pregam no Evangelho de Jesus. Tim Keller fala o seguinte: é mais difícil pregar o Evangelho no Evangelho do que pregar no Antigo Testamento. Porque o cara, achando que está lendo Jesus, está pregando o Evangelho de Jesus, que é a graça que nos tira do pecado. Mas ele está pregando lei e moralismo em cima de Jesus. E a Glocal se propõe em ser cristocêntrica e pregar a graça de Jesus, tirar o jugo das costas de quem está vindo no pecado e oferecer a graça de Jesus. Isso, mais um conceito aqui que eu acho que é interessante. Para a gente ter certeza que o evangelho está sendo pregado, nós precisamos ter certeza que nós estamos criticando as duas formas de estar perdida. A gente geralmente cresce achando que tem uma forma de estar perdida e uma forma de estar com Deus. Então, a forma de estar com Deus é a forma de estar com Jesus, ok? E a gente cresce lendo a parábola do filho pródigo como a gente está no mundo, lá como filho pródigo, está lá com os porcos, né? Gastando dinheiro com prostituta, igual a parábola, e esse é o jeito de estar perdido. Então, quem está perdido é quem está no mundo, no carnaval, bebendo, fumando, dançando, sei lá o quê. Esse é quem está perdido. E aí, esse jeito é o jeito da gente estar perdido. Então, esse jeito é um dos jeitos. Mas o outro jeito, como a própria parábola de Lucas 15 fala, vai falar que o irmão mais velho, o religioso, ele também está perdido. Então, quando Jesus, em Lucas 15, ele está sentado com pecadores e ele é criticado pelos religiosos, ele fala, vou contar uma parábola. Aí ele conta da ovelha perdida, que era 100, uma se perde, ele vai atrás de uma. Depois ele conta da moeda perdida, da dracma perdida, que eram 10 e uma se perde. Ela deixa as 9 e vai atrás de uma. E depois ele conta a parábola do filho perdido, que eram 2, e ele deixa um, ou ele esquece de um, não conta a história de um, e o outro volta, porque era para ele, assim, a história quem está ouvindo falar, o irmão mais velho vai atrás do mais novo, e não acontece isso, que na verdade Jesus está colocando na cara dos religiosos, dizendo assim, Jesus está falando assim, vocês estão me criticando porque eu estou comendo com pecadores,
mas vocês que deveriam estar comendo aqui, vocês deveriam estar vindo atrás de quem está perdido. Então, esse é o conceito que eu queria dar para vocês. A gente lá na Glocal sempre critica o não religioso, o secularizado e o religioso. Então, a gente bate sempre nos dois e a gente fala que ser salvo não é nem ser não religioso e nem ser religioso. Existe um caminho aí que é ser transformado por Jesus, ser discípulo de Jesus. Bom, a Glocal não é uma resposta única, isso é um case. Existem várias formas de fazer missões urbanas. E como eu aprendi, case com a missão que Deus colocou e flerte com as estratégias. A Glocal é uma estratégia, mas você tem que casar com o que Deus colocou no teu coração. Talvez você é uma pessoa, uma missionária ou um missionário, e você está aqui querendo aprender mais, querendo desfrutar mais sobre isso, e aí você está realmente buscando mais, e eu quero deixar esse desafio para você. Talvez vem estudar com a gente, vem fazer o curso, caminhar com a gente. Esse é apenas um dos cursos, mas é o curso base para você ou começar um projeto parecido aí na sua cidade. O que mais a gente quer é que tenha uma rede de projetos parecidos com a Glocal, ocupando teatros nas cidades, entregando teatros na cidade. Eu realizei um sonho o ano passado, porque eu vi os evangélicos na década de 80 e 90 comprando os teatros e transformando em igreja. E o pessoal da área de teatro odeia os evangélicos porque eles fizeram isso. Eles tiraram os teatros e transformaram em igreja. E eu pude fazer a minha igreja fazer o contrário. Nós compramos uma igreja e transformamos em teatro e acabamos de inaugurar um anfiteatro do Largo da Batata. Então, lá de domingo funciona a igreja, que a gente aluga, né? Mas durante a semana pode funcionar, qualquer um pode alugar para fazer teatro. Então, assim, é quase entregar de volta um pouco do que a arte, porque a gente respira a arte, e é isso que a gente tem que fazer, ocupar os espaços culturais e fazer parte do espaço cultural com a fé que a gente tem. Porque toda arte tem coisa boa e tem coisa ruim, a gente precisa revelar o Cristo, tá bom? Quero responder um pouco de pergunta, mas eu quero dizer para vocês que o botão, a gente aqui na descrição desse vídeo, dessa live, né? E você põe aqui, Trigo, aqui o link do... Coloca o link no chat e vai estar no site que foi pelo e-mail. A gente vai colocar o link aqui no chat, na descrição aqui, e também a gente vai colocar o link do curso para comprar tá naquele botão que foi pelo e-mail que vocês receberam, tá bom? Deus abençoe vocês, a gente se vê numa Glocal aí, quando vocês vierem visitar São Paulo, e quem é de São Paulo, a gente vem ver na temporada de maio. Eu nunca sei, você viu? Eu tenho que contar. Falou, gente!